Bora ver se vai aparecer alguém aqui. Gente, tô falando baixinho. Vocês têm que me dizer se dá pra escutar. Porque o bebê tá aqui no quarto. E eu decidi hoje fazer diferente. Porque eu tô sem poder fazer as lives que eu tanto gosto. Por conta de estar cuidando dele. E aí ele hoje dormiu cedo. Ele não tem dormido à tarde. Hoje ele dormiu cedo. Eu falei, vou aproveitar e vou testar aqui. Se eu consigo fazer a live enquanto ele tá dormindo. Se ele acorda ou não. De repente ele pode acordar, eu tenho que parar aqui. Então, gente, como a live vai ficar gravada, não tem problema se tem alguém online ou não. Eu vou dar início a ela, tá? Sejam bem-vindos aqui ao Café com Borboletas. Eu que nunca mais fiz live aqui, eu já fiz um podcast, Borboleta Sincera, tenho feito. Mas nos últimos dias tenho feito só lá no YouTube, que é As Delícias e as Loucuras da Profissão. Se você ainda não conhece o meu canal no YouTube, vai lá e Tiara, Aprenda a Voar. Tá bom? E vai lá ver os vídeos que já tem lá. Tem muita coisa e tem essa playlist. As delícias e as loucuras da profissão. E hoje, gente, aconteceu assim, porque eu tenho falado muito sobre sonhos, né? Ainda dá tempo de realizar os sonhos, alguns até o fim do ano, não é? E aí, eu assisti algumas lives da Kedma, que ela faz toda, geralmente pela manhã. E ela tem falado muito sobre... Oi, Lai, boa tarde, lindona. Lai, me dá o feedback, dá pra escutar? Eu tô falando baixinho, porque o Diego tá aqui no quarto dormindo. E eu com muita vontade de fazer live. Aproveitei que ele dormiu, vim fazer. E eu não sei se dá pra vocês me escutarem. E vai ficar gravada, tá? Então não tem problema se tem alguém aqui ou não, porque vai ficar gravada. Mas seja bem-vinda, Lai. Me dá um feedback, tá me escutando, Lai? Imagina eu fazer aqui, dá pra ouvir bem alto. Porque eu tô com medo dele acordar, botar a televisão ligada, mas mesmo assim, não sei. Porque eu tô com muita vontade de vir aqui voltar a fazer as lives que eu fazia diariamente. Só que por conta do bebê, né? Muitas coisas, não tô dando desculpa, mas é a verdade. Aí hoje eu falei, eu tô com tanta vontade de Deus, é tão bom que ele dormiu. Então vamos a isso, que é uma live curtinha, tá? Direto ao ponto. Então, como eu tenho falado muito sobre sonhos, eu gosto muito, né, de falar sobre sonhos, sobre voar, sobre em busca dos nossos sonhos, projetos. E dá tempo ainda de realizar muitas coisas antes do fim do ano. E aí eu tenho assistido alguns devocionais da Kedma e ela propôs fazer lá um pote da manifestação. E eu tava assistindo esses dias e nunca fiz. Hoje eu senti vontade. Que a mãe sabe que não é desculpa. Pois, né, amiga? Tu bem sabe, amiga, mas é assim mesmo. Ainda mais o filho que tá em casa, não tá na creche, né? Então, detalhe. E aí, eu fiz esse potinho aqui, ó lá. Peguei um potinho de açúcar lindo que minha sogra me deu. Que eu não tô usando, porque meu filho pega. Se ele vê, ele pega. Apesar de não usar açúcar no café. Eu só deixo de enfeite aqui. E aí eu peguei esse potinho que é tão lindo e falei, olha, hoje eu vou fazer meu pote da manifestação. Porque eu tenho umas coisas escritas aqui na minha agenda, no meu caderno da gratidão, mas não tinha o potinho. Eu falei, vou botar no potinho. E quando eu fui contar, sabe quantos eu coloquei? 9 coisas. Que engraçado. Por que engraçado? Porque quem me conhece sabe que 9 é meu número. Tudo comigo acontece com 9. Eu amo esse número 9. E lá, obrigada, viu, amiga? Por me entender aí. Me defender. E aí eu coloquei. Depois eu fui contar, tinha 9. Por que eu contei? Vocês vão entender. E aí, falando de sonhos, né? Aí coloquei aqui os objetivos que eu acredito que são possíveis. Mesmo alguns que são mais desafiadores, não vou falar difíceis, aqui dentro. E aí depois eu tive uma ideia de fazer uma coisa que eu vou contar mais para o final. De fazer algo para ajudar a manifestar isso. Porque eu pensei, a gente coloca aqui... Aí vai, né, tem que colocar com o coração já grato, agradecendo, já acreditando que isso vai acontecer. Não adianta só anotar lá e pronto, esquecer, tá? Você pode esquecer no sentido de soltar, tá? Confiar em Deus, entregar a Deus. Mas é bom você colocar e ler em voz alta cada vez que você... Eu tô falando aqui do que eu acredito, tá? Ninguém me falou sobre isso, eu que tô acreditando aqui. E é como é que eu fiz, o meu. Cada coisa que eu escrevi, eu li em voz alta e dobrei e guardei, tá? Fiz assim. Oi, Rafa, bem-vinda, lindona. E aí... É uma live sem avisar, tá? De improviso aqui. Improviso não. Sem avisar, porque eu não sabia que ia ter esse horário disponível agora. Porque meu bebê tá dormindo. E aí eu coloquei cada uma. Vai ficar gravada. Quem não viu pode ver depois. Oi, meu amor entrou aqui também. O bebê tá dormindo, amor. E aí eu coloquei cada um dos meus sonhos que eu quero realizar até o fim do ano. Eu coloquei aqui. Então faz isso, amiga. Aproveita, viu? Aproveita, faz isso. Aí coloca os teus sonhos até dia 31 de dezembro. Tu coloca aqui. Por mais simples que pareça... Coloca cada coisinha assim, por um exemplo. Quero beber água, um X tanto de água por dia. 1,5 litro, 2 litros. Um exemplo, tá? Coloca, anota, porque parece coisa simples, mas é algo que a gente fica procrastinando. Que a gente sabe que vai fazer bem pra gente e a gente não faz.
Então, coloca aqui. E eu vou dizer mais uma coisa que eu tive uma ideia hoje, e depois de fazê-lo, que eu fiz hoje. Até coloquei nos meus stories. Depois que eu fiz, eu tive uma ideia pra acelerar, pra ajudar mais ainda. Eu já vou contar pra vocês. Mas antes, quero falar um pouquinho de sonho, tá? Vai ser uma live rápida. Mas eu quero falar um pouquinho de sonhos. E não tem como falar de sonhos sem falar de Deus, né, gente? Porque Ele que é o nosso Criador. Nós temos o DNA dele. E aqui tem assim, que eu coloquei aqui na minha agenda. Não fui eu que te ordenei. Uma pergunta, né? Seja forte e corajosa. Já botei no feminino. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Gente, que palavra forte, né? Então, quando você tiver medo de realizar seus sonhos, seus objetivos, quando tiver medo de voar, lembra disso. Lembra que você não está sozinha. Você não está sozinha. A gente tem um Deus, sabe? Que está o tempo todo com a gente, nos dando força, nos dizendo, você consegue, vai filha, você consegue, eu estou contigo. Não se apavore, né? Tenha ânimo, não se apavore. Olá, Tati, tudo bem, lindona? Bem-vinda. Tô fazendo uma live que há muito tempo eu não faço, mas senti tanta vontade de fazer. Aproveitei que meu filho foi dormir e tô aqui fazendo, por isso que eu tô sussurrando. E aí, então, não se apavore, né? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajosa. Então, gente, guarda essa palavra da Bíblia. É Josué 1:9. Olha, 1 e 9. Tem meu 9 lá, que eu amo tanto, né? Então, Josué 1:9. Anota aí, gente, porque é incrível essa passagem. Então, gente, dá tempo ainda de nós realizarmos os nossos sonhos. E a Tati tá aqui. A Tati é... Olá, Rodrigues. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa tarde. E aqui, Tati, olha, eu tava mostrando que eu fiz. O meu pote da manifestação fiz hoje. E por coincidência, quando eu fui contar, tinha 9 coisas. E aí eu tive uma ideia, depois de fazer meu pote da manifestação, eu tive uma ideia de fazer algo para acelerar. Porque eu não peguei a explicação de como fazer o pote. Que eu ouvi as lives, mas eu não peguei a explicação. Que a Kedma disse que mandava o PDF, mas eu não peguei. Então eu falei, olha, como é que eu vou fazer? E aí escrevi lá e agradeci a Deus por cada uma dessas coisas, já crendo que vai acontecer. E vou entregar a Deus, né? Tá nas mãos dele. E aí, falei da palavra aqui de Deus, não é? Dessa passagem que eu amo muito mesmo. Às vezes eu tô assim, sabe? Com medo de algo. Que eu também sinto medo, todos nós sentimos, né? E às vezes eu vou até no carro, eu tiro as coisas do carro, eu aprendi isso. Tiro as coisas do lado do passageiro. E como se fosse Deus. Deus, bora aqui comigo. Coloco ele ali, vou conversando com ele. Eu tô indo pra aquele lugar aqui, tô temerosa daquilo que eu vou fazer. Eu falo, Deus, bora comigo. Vai conversando, como se fosse amigos, tá? Vou conversando com ele. Que essa intimidade que eu tô buscando ter com ele. E aí, gente, uma coisa que eu pensei quando eu ia fazer, pensei em fazer essa live, né? Falei, meu bebê dormiu, vou aproveitar. E eu pensei, lembrei de um texto que eu gosto muito, minha mãe até conhece. Minha mãe não tá aqui, mas ela conhece muito. Minha mãe é a pessoa que tá sempre aqui nas lives. Deve estar sem internet lá, porque tá chovendo muito lá na região dela do Brasil. E aí, é a passagem do sapinho. Não sei se vocês já viram, tava tendo uma corrida do sapinho. E o sapinho, eles estavam todos correndo lá, era um lugar alto. E eles lá, pode ser até que vocês já conheçam essa história, mas é muito bom a gente relembrar. E eles estavam lá todos subindo. E as pessoas começaram a dizer, a multidão, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir. E aí, um a um começou a desistir. E né, eles continuaram, vocês não vão conseguir. Porém, apenas um continuou. Só um sapinho continuou. E aí todo mundo, né, ele conseguiu. Todo mundo ficou pensando, o que será que aconteceu? Por que ele não parou? Por que ele não desistiu como os outros? Né? Todo mundo se perguntando, por que aquele sapinho conseguiu? E aí foram fazer entrevista, né? O campeão, vamos fazer entrevista. A mãe chegou. Vamos fazer entrevista com ele para descobrir por que ele não desistiu. Gente, sabe o que eles descobriram? Que ele é surdo. O sapinho era surdo. Então, quando nós temos sonhos, às vezes os nossos sonhos são tão grandes, sabe? Tão grandes diante dos olhos dos outros humanos. Porque a loucura de Deus é sabedoria pra gente, né? Então a gente tem um sonho e às vezes nosso sonho é grande para os outros. Porque o sonho é nosso sonho, é a visão que Deus nos deu. E aí, por ser nosso, as pessoas que estão ao redor não entendem. Elas olham para as circunstâncias e falam, essa pessoa não é capaz de realizar isso. E aí você escuta o que essa pessoa falou e tua energia vai lá para baixo. Eu digo que são pessoas coveiros de sonho, que vê você ali toda feliz, né, com seus sonhos ali contando, e a pessoa vai lá e joga um balde de água fria, joga terra, né? Então tenha cuidado com as pessoas que você anda, né? Nós somos a média das pessoas que andamos, né? Das 5 pessoas. Então cuidado com as pessoas que você anda na internet, que vocês andam pessoalmente, se afaste, não importa se é amigo, se é família, não importa quem seja.
Evite estar perto de pessoas negativas que jogam um balde de água fria nos seus sonhos ou que jogam terra nos seus sonhos. Eu já passei por isso, às vezes ainda passo. Eu evito estar perto dessas pessoas, nesses ambientes que me jogam para baixo. Eu quero estar perto de pessoas que me impulsionam, como eu fiz o post ontem com a foto da minha mãe, né? Fique perto de quem celebra o seu voo. Fica perto de quem celebra o teu voo. Se afasta, não é egoísmo, no amor próprio, gente. Isso é autocuidado, isso é autoamor. Sabe, amor próprio, você fala, aquela pessoa não me faz bem, aquele ambiente não me faz bem, eu vou sair daqui. Se preserve, né? Preserve suas emoções, sua mente. Então, eu já passei por isso uma vez, quando eu queria vir para Portugal. Eu falei para um colega meu, ele queria também ir para outro país, e eu falava assim, olha, estava decidindo qual país eu ia para fazer o mestrado. E aí, quando eu fiz o meu passaporte, eu não tinha ainda. Toda feliz, fui contar para ele. Falei, olha, né, toda empolgada. Fiz meu passaporte já. Ele disse, só o passaporte? Só isso? E hotel? E você já decidiu o país, sabe? A passagem. Começou a criar um bocado de dificuldade na minha cabeça. Tentando, né? Ele tentou. Mas eu fui, graças a Deus, eu tive sabedoria. Eu me afastei dele. Isso foi em novembro de 2018, nunca esqueço. Quando foi em janeiro, já estava aqui em Portugal, passeando. Passei um mês aqui. E ele nunca veio. Então, olha, quando eu contei pra ele que eu tinha só o passaporte, realmente eu só tinha um passaporte. Eu nem sabia que país eu ia ainda. A questão do dinheiro, não tinha ainda nada planejado. Certinho, sabe? Eu tava planejando, ainda não sabia, não tinha as possibilidades nas minhas mãos. Mas eu tinha um sonho. E eu acreditava em Deus, e acredito, né? Tenho fé nele. E eu consegui. Então, cuidado com os coveiros de sonhos. Cuidado com as pessoas que jogam um balde de água fria. Guarda pra você. Se é uma pessoa que você tem que conviver, guarda pra você esse sonho. Entrega só a Deus, sabe? Aquela música de Leandro. Não sei se é Leandro Borges, não lembro o nome dele agora. Que fala, não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre suas feridas para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Entrega a Deus, não conta aqui no Instagram, nas redes sociais. Sabe, só conta depois que você já realizou. Só conta suas dores depois que você já superou como testemunho. Não conta antes, não. A gente nunca sabe o que está do outro lado, qual a palavra vai enviar pra gente. Entende? Tenha cuidado, preserve seus sonhos. Preserve, tá? Preserve sua saúde mental, emocional, sua energia, né? Nós somos feitos de energia, então cuidado, porque basta uma palavra, às vezes, pra botar nossa energia lá pra baixo. Então tenha muito cuidado. E agora, pra contar pra vocês qual foi a ideia que eu tive pra ajudar a manifestar os meus sonhos que estão aqui, né, no pote da manifestação. Eu fiz uma lista. Olha, vou mostrar rapidamente pra vocês não verem o que é. Fiz uma lista com os quadradinhos aqui. Aí botei cada um das coisas, que são 9. Cada uma das coisas. Pode ser até que eu coloque mais coisas, né, daqui pra lá. Aí coloquei cada uma das coisas. Uma coisa simples que eu vou contar pra vocês aqui. Não, deixa pra mim mesmo, né? Mas eu ia contar uma coisa aqui, mas vou deixar pra depois. Quando eu tiver realizado já. E uma das coisas era isso. Eu já tô conseguindo, que é vir aqui fazer a live. Ter tempo pra conseguir vir aqui fazer a live. Meu filho dormiu, gente. Nunca mais ele dormiu esse horário. Minha mãe tá de prova. Bem-vindo, Quinho, tudo bem? E minha mãe tá de prova. Eu tô tentando fazer live todos os dias. Tentando não, querendo, mas ele só tá dormindo já tarde da noite, sabe? E hoje ele dormiu de tarde. Eu falei, vou aproveitar esse tempinho e vou lá fazer uma live, gente. Feito é melhor que perfeito. Não quer dizer mal feito, entende? Mas feito é melhor que perfeito. Eu não marquei horário, não importa quantas pessoas vão estar aqui, importa o que eu tô fazendo. Que é algo que queima no meu coração, que eu amo fazer, entende? A ideia é essa, tá? Ai, obrigada, Tati. Obrigada, mami. E aí eu coloquei, gente, a lista aqui, cada uma das coisas. E aí, tracei um plano pra cada coisa, sabe? Por exemplo, da live, eu botei aqui, ó, live todos os dias. É que gente, eu já fiz isso, sabe? Teve uma vez que eu fiz 30 dias, uma maratona, 30 dias de live, 30. Era 30 dias de live durante 30 minutos. E foi incrível os resultados que eu tive, que as pessoas, os feedbacks que eu recebi. Até de pessoas que estavam tentando suicídio e que, sabe, só de estar me ouvindo ali, dou tudo, entrego tudo a Deus, né? Deus que me usa, sou canal dele. E aí eu botei aqui, live todos os dias. Aqui eu botei. Fazer no horário que eu consigo. Né? Como fazer? Fazer no horário que eu consigo. Pronto. Um plano de ação pra live. Fazer no horário que eu consigo. Eu tava esperando ter um dia certo. Ai, que hora eu posso fazer? Não tem um horário exato que eu poderia fazer. Então eu falei, vou fazer no horário que eu consigo. Deus é tão bom que já manifestei. Olha, eu já tô começando aqui. Eu já comecei. Hoje já dei o primeiro passo. Então, fica essa ideia pra vocês. Façam o pote de vocês, né? Coloquem aqui as coisas que vocês querem, porque ainda dá tempo, né? Final do ano a gente fala muito sobre sonhos. A gente gosta muito de olhar pra o nosso... Quando acabou o ano, olhar e falar, meu Deus, eu realizei meus sonhos, eu consegui bater minhas metas. É bom. Aquela sensação de satisfação, de
dever cumprido, dever entre aspas, né? No bom sentido, porque temos que fazer as coisas que realmente amamos, vibrar com energia positiva, alegria, entusiasmo. Não é fazer porque tem que fazer. Eu não tô aqui fazendo porque eu tenho que fazer. Ninguém disse que eu tenho que fazer isso. É algo que eu gosto, que eu amo. Quem me conhece sabe. Que eu amo. Quando eu não tinha filho, eu dizia que eu aprendo a voar era meu filho. Agora eu tenho 2. Um de 2 aninhos, eu aprendo a voar. Então eu tô aqui por isso, porque eu amo. Então é algo que a gente faz com entusiasmo, com alegria. E quando eu não faço, eu ficava triste, porque eu não podia fazer. Né? Então eu falei, hoje eu vou fazer. E então fica essa dica pra vocês. Faça o potinho. Não dê ouvido às pessoas negativas, pessimistas. O sonho é seu. Entrega a ele, confia, vai lá e faz. Tá? Lembra dessa palavra aqui de Josué 1:9, que fala que somos corajosos. Né? Não vai na força do seu braço. Não vai na força do seu braço, vai na força dele. É com ele que você vai. Ele que vence todas as batalhas. Lembra de Pedro que quando estava lá no barco, que ele viu Jesus, né? Fora do barco, lá na tempestade, que é esse que está andando sobre as águas. E aí Jesus chamou ele, venha, né? Pode vir também. E ele foi. Quando ele olhou para Jesus, ele conseguiu andar sobre as águas. Quando ele olhou para os lados, o que aconteceu? Quando ele começou a olhar para os lados, começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele olhou as circunstâncias. Né? Não olha o governo, não olha nada que está acontecendo à sua volta. A Bíblia diz o quê? 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido, tu não serás abalado. A gente é filho de Deus. Quem é filho de Deus que tomou essa posse, né, da sua identidade, que é o nosso DNA, não tem por que ficar olhando assim, porque tá chovendo, porque tá fazendo sol, porque mudou o presidente, sabe? Por causa o salário subiu, o salário dessa gente, não é isso que a gente tem que olhar. Né? Quem olha o vento não semeia, confia, vai na fé. A fé é crer no invisível. E tem uma frase que diz assim: o medo e a fé têm as suas semelhanças. Ambos nos fazem acreditar em coisas que não existem. Porém, o medo nos faz desistir. E a fé nos faz acreditar. Olha que interessante essa frase. Gosto muito dela. Olha, gente, é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado desse pouquinho que eu fiz aqui. Mas é de todo o coração, sabe? É o meu melhor que eu posso dar hoje, nesse momento, nesse dia 12 de novembro de 2025. Mas de coração, eu quero muito que vocês voem, que vocês realmente vão em busca dos sonhos, dos projetos de vocês. Como eu tenho feito comigo. Ontem eu até falei com meu irmão, falei, não tem plano B, não tem plano B. O meu plano só existe um A, que é minha ponte, só tem um plano, que é esse aqui. De fazer o que eu amo, o meu propósito. Eu sei que esse aqui é o meu propósito. Deus me deu isso e eu vou continuar até... Só se ele disser, Tiara, mudou. Aí eu vou na direção dele, sabe? Eu tenho buscado ouvir a voz dele cada vez mais, me aproximar, porque a gente só escuta a voz dele se a gente tá próximo, né? Se eu tenho minha mãe, por exemplo, eu tenho intimidade com minha mãe, só no olhar eu percebo o que ela disse. Só no jeito dela falar, sabe? Só de trocar o olhar, a gente já entende o que a pessoa diz, né? Pra gente conhecer Deus, a gente tem que estar perto dele, pra ter intimidade, relacionamento. Obrigada pelo seu tempo, eu precisava ouvir isso hoje, agora. Ai, que bom, amiga, tá vendo? Se uma pessoa já ouviu e achou que foi pra ela, que gostou, que fez diferença, já é importante, entende? O objetivo é esse, cada pessoa é importante. Sabe, às vezes as pessoas ficam olhando números, se eu vou fazer, vou ver qual é o horário, vou pesquisar qual é o horário que vai ter muita gente, que as pessoas estão fazendo, que é o melhor. Não é sobre isso, é sobre fazer, é sobre entregar o seu melhor. E o seu melhor é naquele horário que você pode, porque é o seu tempo que você tinha naquele momento ali, você foi lá e disponibilizou para isso, tá bom? Eu não vou ficar mais aqui, porque pode a qualquer momento ele acordar e eu não quero ser interrompida de repente, tá? Mas eu adorei estar aqui com vocês, espero continuar, não é? Já deu start. Amei a companhia de vocês. Obrigada, Tati, Mami, Lai, Rodrigo, Kiko, foram as pessoas que eu vi aqui, não sei se teve outras. E a todos que verem a live depois, assistirem depois. Gratidão pela companhia, pela presença. Oi, Ligeli. Boa tarde, lindona. E desejo do fundo do coração que vocês vão em busca dos seus sonhos, tá bom? Faz o potinho lá da gratidão. Da gratidão também eu tenho, tá? Da gratidão. Aqui é da manifestação, coisas que eu quero até 31 de dezembro. Faz a listinha, o plano de ação, o que é que eu posso fazer, né, em cada um dos itens para manifestar isso, tá bem? Porque a gente tem que ter ação, né? Porque a gente pode botar lá e esquecer de fazer alguma coisa para acontecer. E eu fiz, olha, já comecei, tá vendo? Já tem outras coisas que eu comecei hoje já. Assim que eu fiz, eu já pensei logo. Falei, meu Deus, o que é que eu posso fazer para realizar esses sonhos? Pra não ficar lá e depois acaba o ano e fico frustrada. Olha, lá vai tudo lá sem fazer, né? Tem que acreditar primeiro, agradecer. Já colocar agradecendo a Deus, eu agradeço, sabe? Tá bem? Então fica saudade também, lindona. Em breve a gente vai se ver. Quem sabe, né? Tá perto de ir pro Brasil. Umas férias, tá perto, tá?
E é isso, gente. Fica a live salva. Quem não assistiu pode assistir depois. E desejo tudo de mais lindo pra vocês nessa quarta-feira. E espero que amanhã eu possa estar aqui novamente com vocês. Só não sei a hora. Foi como hoje, foi surpresa. Tá bem? Gratidão pelo carinho e até a próxima. Beijinhos. Tchau.